O que sabemos sobre Ismael, de acordo com a Bíblia? Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido quando Abraão tinha 86 anos e vivia perto de Hebrom. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão, durante uma aparição, que ele terá um filho e se tornará o pai de muitas nações. Naquela época, Abraão não tinha filhos. Sua esposa Sara não conseguia conceber, e eles questionaram como essa promessa seria cumprida. Em Gênesis 16, 3, Sara, que ainda era chamada Sarai, sugere a Abraão, que ainda era chamado Abrão, que tenha um filho com sua serva egípcia Hagar, que ela lhe dá como esposa. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele habitara 10 anos na terra de Canaã. Gênesis 16, 3. Isso parece ser um costume comum da época, uma vez que as esposas de Jacó também recorreram a ele. A esposa oferece uma serva ao marido, mas todas as crianças nascidas dessa união são consideradas suas, o que poderia ser uma forma primitiva de gestação de substituição. Na antiguidade, era comum que uma mulher estéril oferecesse ao marido uma serva que geraria filhos em seu lugar. Era a esposa, não a serva, quem criava as crianças. Embora essa solução possa ter parecido apropriada para Abraão e Sara, ela criou mais problemas do que soluções. Agar de fato teve um filho com Abraão. Quando Agar descobriu que estava grávida, começou a desprezar Sarai, e Sarai buscou ajuda de Abraão. Gênesis 16, 4 a 5 afirma: E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então Sarai disse a Abrão: Meu opróbrio seja sobre ti. Dei minha serva em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Gênesis 16, 4 a 5. Abraão permitiu que Sarai agisse como desejava. Sarai então maltratou Hagar, que fugiu dela. Sarai, sendo estéril, havia obtido um filho de Hagar, e Ismael era legalmente filho de Sarai. No entanto, isso não explica como Sarai tratou Hagar. Alguns anos depois, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, exigindo a circuncisão de todos os membros masculinos de sua casa. Deus ordenou que Abraão circuncidasse seu filho Ismael, bem como todos os outros homens de sua casa, incluindo escravos nascidos em sua casa e aqueles adquiridos de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael tinha 13. O nascimento de Isaque, o filho legítimo de Sara e Abraão, exacerbou as tensões já existentes entre Sara e Agar. Na verdade, essas tensões haviam começado muito antes do nascimento de Ismael, como mencionado anteriormente. Foi no deserto que o anjo do Senhor encontrou Agar e ordenou que ela retornasse a Abraão. Foi também lá que o anjo do Senhor disse a ela que o filho que ela estava carregando se chamaria Ismael. O que significa Ismael? Significa Deus ouviu. De fato, o Senhor ouviu a angústia de Hagar. Gênesis capítulo 16, versículo 11. No entanto, o conflito entre Sara e Hagar atingiu seu auge no desmame de Isaque. Profundamente perturbada, Sara pediu a Abraão que mandasse embora Agar e seu filho. Abraão considerava Ismael o filho que Deus havia prometido a ele. Mesmo quando Deus revelou que Sara teria um filho, Abraão questionou a necessidade desse nascimento, uma vez que Ismael poderia ser seu herdeiro. Em Gênesis 16, 18, Abraão diz a Deus: que Ismael viva diante de ti. Mesmo depois do nascimento de Isaque, Abraão continuou a tratar Ismael com bondade, entristecido pelo desejo de Sara de deserdá-lo. Sara, por sua vez, via Ismael como uma ameaça ao lugar de Isaque na família e queria se livrar dele. Gênesis 21, 1 a 34. Esse pedido de expulsar a serva
e seu filho parecia contrariar todas as normas da lei antiga. Os filhos das servas podiam ser rebaixados, mas não demitidos sem motivo válido. O fato de Abraão resistir a tal tratamento, agindo apenas por ordem de Deus, sugere que a ação empreendida não estava de acordo com os padrões da época. Pode-se questionar a reação de Sara. Teria sido por causa de um ato cometido por Ismael, que ameaçava Isaque? Ou era simplesmente sua existência que representava uma ameaça? Gênesis 21, 9 nos diz que Sara viu o filho de Hagar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombando. Isso significa que Ismael estava zombando de Isaque ou apenas brincando com ele? A palavra zombar nesse contexto significa ridicularizar, zombar ou simplesmente se alegrar com a situação? Sara percebia Ismael como um rival de Isaque, não por causa de qualquer ato que ele pudesse ter cometido, mas por causa de sua própria existência. O autor de Gênesis relata a história de Ismael, principalmente para estabelecer um contraste entre Isaque e Ismael, não como indivíduos, mas como representações do trabalho de Deus. A ideia é que quando Deus cumpriu suas promessas a Abraão, ele não estava limitado pelas leis naturais e ordinárias, ou seja, pela carne. Embora a preferência de Deus por Isaque, como filho da esposa, esteja de acordo com o costume, a rejeição de Hagar e Ismael tornou o contraste mais evidente. Hagar foi enviada com seu filho para o deserto. Gênesis, capítulo 21, versículos 10 a 14. 10, portanto, disse ela a Abraão: lança fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. 11. O negócio pareceu muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. 12. Mas Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. 13. Também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. 14. Então se levantou Abraão de manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Ela, pois, partiu e andou errante pelo deserto de Beerseba. Estavam prestes a morrer de sede, quando Deus ouviu o menino e lhe providenciou água. No entanto, Deus ainda tinha planos para Ismael. Ele assegurou a Agar que Ismael, como filho de Abraão, se tornaria uma grande nação. Gênesis 21, 17 e 18. O cumprimento dessa profecia é relatado em Gênesis 25, 12 a 18. Ismael teve 12 filhos que se tornaram líderes poderosos e, eventualmente, uma nação. Eis como aconteceu. Hagar, que também era de origem egípcia, escolheu uma esposa egípcia para seu filho, e Ismael se estabeleceu no deserto de Parã. Gênesis 21, 21. 18. Eles viveram desde Avilá até Sur, que está a leste do Egito, à medida que se dirigiam para a Síria. Gênesis 25, 18. Ele teve 12 filhos e uma filha. A Bíblia lista os filhos de Ismael em Gênesis 25, 13. 13. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, segundo os seus nomes, conforme as suas gerações. O primogênito de Ismael, Nebaiote. Depois Quedar, Adbeel, Mibsão, 14 Misão, Dumá, Massá, 15 Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Surpreendentemente, ele é acreditado com 12 filhos, assim como Jacó teve 12 filhos. Isso se compara aos 12 filhos de Naor e os 12 filhos de Esaú. Mais tarde, a filha de Ismael se casou com Esaú, filho de Isaque, como indicado em Gênesis 28, 9 e Gênesis 36, 3. A região de Avilá, onde os descendentes de Ismael viveram, estava na parte norte da Península Arábica. Sur era uma região deserta entre Beerseba, no deserto do Neguebê, e o Egito.
Isaías 67 menciona os descendentes de Nebaiote e Quedar como criadores de ovelhas. Os descendentes de Ismael eram chamados de árabes, o que basicamente significa nômades. Desde o início, os descendentes de Ismael eram um povo guerreiro, pois viveram em hostilidade com todos os seus irmãos. Assim, cumpriu-se a previsão de Deus de que Ismael seria como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Gênesis 16, 12. Mais tarde, outros povos se estabeleceram na Península Arábica, incluindo descendentes dos filhos de Abraão com Quetura, 1 Crônicas 1, 32 a 33, e alguns descendentes de Esaú, nomeadamente os Amalequitas. Gênesis 36, 12. Embora apenas Isaque tenha permanecido como herdeiro de Abraão, Ismael e os outros filhos de Abraão com concubinas também foram abençoados por ele, como indica Gênesis 25. Isso significa que os filhos de Hagar, bem como os de Quetura, receberam bens materiais do patriarca. Quando cresceram, a Bíblia não relata conflitos entre Ismael e Isaque. Ambos são descritos como sepultando Abraão em Macpela, como relatado em Gênesis 25, 9. A maioria desses nomes é mencionada em outros trechos da Bíblia, como famílias tribais influentes da época. Os descendentes de Ismael, filhos de Abraão, são geralmente identificados como ismaelitas na Bíblia. Eles se organizaram em 12 tribos, vivendo em acampamentos móveis no deserto do sul. Gênesis 25. Ismael morreu aos 137 anos. Gênesis 25, 17. A Bíblia não especifica onde ele foi sepultado, mas a tradição muçulmana coloca seu túmulo na Caaba, em Meca. No Novo Testamento, Ismael é mencionado especificamente pelo apóstolo Paulo. O apóstolo usou a figura do filho da serva em sua alegoria, contrastando os perseguidores religiosos legalistas com aqueles nascidos segundo o Espírito e desfrutando da liberdade em Cristo. Gálatas 4, 20 e 1. Ismael se tornou um nome relativamente comum, então outros personagens são mencionados na Bíblia como Ismael. Havia, por exemplo, um descendente de Saul e Jonatas, chamado Ismael, bem como um alto funcionário durante o reinado de Josafá, e o filho de um sacerdote na época de Esdras, Esdras 10, 22. Mas entre todos os indivíduos mencionados, o mais conhecido era o filho de Netanias, membro da casa real de Davi, Jeremias 41, 1 a 15. Concluindo nossa análise de Ismael, filho de Abraão, podemos destacar vários pontos importantes. Ismael não foi o filho da promessa de Deus a Abraão, mas Deus ainda o protegeu. Foi o próprio Senhor que escolheu o nome Ismael e o destinou à grandeza, mesmo estando fora da aliança. Ismael teve o privilégio de ter uma descendência numerosa, comparável à de Isaque, e sua linhagem foi estruturada em 12 clãs tribais. Deus também caracterizou Ismael, destacando o estilo de vida nômade de seus descendentes e a resistência que encontrariam dos filhos da aliança. Com o tempo, os descendentes de Ismael se associaram aos midianitas, que também eram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Essa fusão de povos e histórias intricadamente entrelaçadas levou à assimilação entre ismaelitas e midianitas em vários trechos bíblicos. Hoje, os árabes afirmam sua genealogia a partir de Abraão, principalmente por meio de Ismael. Uma teoria popular, amplamente difundida entre os muçulmanos e alguns cristãos, afirma que os árabes muçulmanos são descendentes diretos de Ismael. De fato, Maomé foi um dos principais defensores dessa ideia, declarando-se descendente de Ismael, de acordo com o Alcorão. É muito provável que haja alguma verdade nessa teoria. De acordo com o missionário
e autor Kenneth Fleming, o que sabemos com certeza parece corroborar a hipótese de que os ismaelitas constituem pelo menos uma parte significativa da ancestralidade genética árabe. Textos antigos estabelecem claramente um vínculo entre os árabes do norte e os descendentes de Ismael. No entanto, é improvável que todos os habitantes da Arábia sejam descendentes de Ismael, porque os descendentes de Quetura e os filhos de Esaú também povoaram a Península Arábica. Embora alguns árabes modernos possam traçar suas origens a Ismael, nem todos os árabes são descendentes de Ismael, ao contrário do que afirmam os muçulmanos. A Bíblia nos ensina que Deus fez de Ismael uma grande nação. Seus descendentes podem compartilhar das bênçãos de Abraão ao colocar sua fé em Jesus Cristo para a salvação. A história de Ismael, filho de Abraão, transcende uma simples biografia individual. Ela revela uma parte importante do trabalho de Deus e o desdobramento de sua graça na história da salvação. Ismael simboliza o nascimento natural, resultante da união fértil entre Abraão e Hagar, enquanto Isaque representa o nascimento sobrenatural,